Paulo Thomas Augusto e você está assistindo Identidade Zero, tudo bom? Bem, hoje nós vamos falar de um filme que lançou há uma semana na Netflix e não fez tanto barulho assim. Tala é um filme que tem uma pegada um pouquinho mais indie, mas ele é bem legal. Trata um tema bem importante, bem interessante e eu acho que você vai curtir. Por que você não dá uma chance? Então, bora lá pro vídeo. When I was 6, my mom sat me up on the stoop and told me to wait. I never saw her again. I just think it's better to not be needed. That is no way to live. She needs you. This just blows my mind. And they grow up and hate you, and it really blows your mind. It's super sad. It's so fucking sad. It's the saddest thing ever! Tala conta com a direção de Sian Heder e tem no elenco Ellen Page, Alison Janney e Tammy Blanchard. Bem, mas do que se trata o filme? Eu não vou falar especificamente do que se trata, falar a sinopse inteira, porque ela é muito grande. Isso já vai um pouquinho entrar na minha crítica, porque a introdução do filme, o primeiro ato, ele é bem longo, assim. Então, ele demora um pouco pra entrar de fato naquilo que ele quer trabalhar durante o filme. Tala conta a história de uma personagem do mesmo nome, Tala, né? E que ela fugiu com o namorado Nico pro campo, assim, pra viajar o país. Eles têm um modo de vida um pouco peculiar e depois de uma briga, o namorado deles simplesmente foge, volta pra casa, pra Nova York. Tala, no desespero, acaba voltando pra cidade e depois de várias complicações, ela acaba sequestrando um bebê e ela vai acabar cuidando dele junto com a mãe do namorado dela. Bem, isso é só um heads up, assim, mais ou menos como é que é. Um pouquinho de spoiler, mas você releva, né? Por favor, porque senão não tem também como comentar do filme. O filme tem uma grande representação feminina. Então o que ele vai fazer? É bem interessante porque ele trabalha com três polos. O primeiro polo, o polo da Tala, que sequestrou o bebê. O segundo polo, o polo da Margo, que é a mãe do Nico. E as duas vão cuidar do bebê juntas. E o polo da Caroline, da mãe que teve o bebê sequestrado. O que é legal aqui? É que as três personagens, ela tem, como eu posso falar, elas têm uma deficiência, assim. Mas não uma deficiência mental, não. Uma deficiência, se eu posso dizer assim, psicológica. Por quê? Porque elas sentem falta de alguma coisa. Elas têm um buraco dentro delas que elas não conseguem suprir. É alguma coisa que, em relação à decepção amorosa, alguma coisa que aconteceu na vida delas que simplesmente deixou um vazio dentro delas. E principalmente com a Tala e com a Margo, a relação delas é muito interessante. Ela chega a ser estranha, mas estranha de maneira natural. É meio bizarro isso, mas ela flui e funciona durante o filme. É muito bom a gente ver essas duas personagens trabalhando, por quê? Porque elas são opostos, então uma acaba provocando a outra de uma maneira que elas acabam evoluindo durante o filme. A personagem da Tala, aquela personagem mais loucona, meio porra louca mesmo, e que só pensa um pouco nela, pelo menos no primeiro momento. E a personagem da Margo, que é aquela pessoa um pouco mais conservadora, mas que ela quer se abrir mais. Ela tem um pouco vergonha de fazer as coisas, ela quer fazer, mas ela se restringe muito. E a personagem da Caroline, que é a mãe, que é aquela mãe que não cuida direito do bebê, mas numa situação que viu a sua filha sequestrada, começa a ter um pouco mais um apelo materno. Surge nela pelo menos um pouco esse espírito materno nela. Apesar de a gente estar trabalhando de um filme que trata de um sequestro de bebê, ele tem todo o cuidado pra deixar, como é que eu posso falar assim, pra deixar da maneira mais suave possível, pra falar que não é algo tão pesado. E acaba funcionando até. A gente nunca vê a Tala, pelo menos que é a personagem principal, de uma personagem malvada ou sinistra, assim. É uma personagem que, lógico, ela tem seus problemas, que eles são trabalhados durante o filme, eles são desenvolvidos também, e que ela tem essas razões para fazer aquilo. Ela vê, por exemplo, no bebê uma esperança, assim, por exemplo, alguém que nunca... Ela é uma pessoa que nunca... me confundi aqui. Ela é uma pessoa que nunca precisou de cuidados de alguém, nunca cuidaram dela, e ela vê nesse bebê alguém que realmente precisa dela. É um negócio meio louco. E também vê na Margo uma espécie de uma mãe que ela nunca teve. Então, o filme ele tem todo esse cuidado pra não vilanizar ninguém. Apesar de um tema muito sério, assim, o filme ele tem essa preocupação. E ele acaba atingindo o seu objetivo. Dessa maneira, o filme ele consegue trabalhar muito bem as personagens, principalmente a Margo e a Tala. Eu tenho que falar que a Caroline, ela principalmente no começo é aquele estereótipo de mulher toda, não fodida assim, mas aquela mulher que tipo se preocupada com nada, que tipo tá brigada com o marido e tal, é uma muito estereotipada, mas ao longo do filme tem um turning point assim, não é tão forte assim. Eu acho que, por exemplo, desses três polos é o mais fraco, mas também tem o seu mérito e vale muito a pena esse polo dela pra servir de comparação com os outros dois. E o que é legal, pelo menos que a gente percebe nesse filme, nessa obra, que Tala, ele é uma jornada, ele não é só tipo algo que trabalha, por exemplo, a maternidade, não. Ele acaba sendo algo pra vida, assim. Por exemplo, as personagens elas buscam algo
pra vida. Muitas conversas que podem parecer meio relevantes, idiotas, entre a Margot e a Tala são muito legais, são muito interessantes. Não é nenhum spoiler pra quem ainda não viu, mas por exemplo tem uma conversa em que as duas estão num parque e elas falam se, por exemplo, se elas começassem a levitar, se elas se segurariam numa árvore ou não se deixariam soltar. É um negócio muito legal, se você parar pra pensar também é bem interessante. Falando dos personagens secundários, eles não têm muito papel aqui. Pelo menos eles não têm muita importância. Quer dizer, não é que eles não tenham essa importância, mas eles não ganham um peso. O filme ele simplesmente se foca nessas 3 personagens que eu tô comentando aqui o vídeo inteiro. Então o que serão os personagens secundários e terciários? Eles servem como uma ferramenta de roteiro. Eles são personagens que vão ficar instigando e empurrando as protagonistas a fazer alguma coisa, a fazer com que elas mudem um pouco o raciocínio. Eles são aquelas ferramentas de roteiro para fazer com que ele ande pra frente, sabe? Então a todo momento, não a todo momento, mas pequenas coisinhas do filme são movidas por ações desses personagens, o que acaba sendo interessante. É lógico que é uma pena que, por exemplo, como eu falei, é um filme de representatividade feminina muito grande, mas por exemplo, tem uma personagem que quem faz é a Crazy Eyes de Orange is the New Black. Ela tem um papel muito pequeno. Eles poderiam trabalhar um pouco mais esse lado dela, da personagem dela. Tem também, por exemplo, os homens do filme são jogados de escanteio. Tem a questão da sexualidade também, que poderia ter sido mais trabalhada também, sem dar nenhum spoiler aqui, é claro. Mas são algumas coisas que, por exemplo, eles são feitos só como ferramenta de roteiro. Acho que eles poderiam ter trabalhado isso um pouquinho melhor. Outra coisa também são algumas conveniências, né, que a gente acaba percebendo durante o filme. O filme, principalmente no seu final, a gente percebe que algumas peças, os roteiros vão se juntando muito rápido. E algo que a gente, pelo menos, eu não percebi que elas estavam chegando, assim, do nada tudo se junta e o filme acaba, assim. É um negócio um pouco meio rápido, assim, e um pouco meio cambaleando, se pode dizer. E os flashbacks também não são feitos da melhor maneira possível, pelo menos eu acho, assim. Eu acho que talvez demoraram um pouco pra mostrar, e eles também não são tão efetivos, assim, eles são mais da Tala, que mostra a relação dela com o namorado. Não sei, eu acho que eles poderiam ter feito de uma maneira diferente ou simplesmente cortar, pelo menos eu não sentiria a falta disso. Mas no geral, o que eu tenho pra falar desse filme? É um filme bem interessante, ele consegue trabalhar um tema bem legal, trabalhar 3 polos distintos de uma maneira bem legal e a maneira que eles conversam é bem interessante. Eu acho que vale a pena, eu acho que o filme tem entre 1h30 e 1h50. Acho que tem coisa bem pior que você provavelmente já viu na vida. Então se você está em casa, de boa, sem nada pra ver, liga no Netflix lá, que você vai ver um filminho bem legal. Bem, essas são as minhas impressões desse filme de Tala. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram o filme, aí por favor comentem. Se vocês, sei lá, pretendem ver o filme, também comentem aí. Espero que vocês tenham gostado de novo. Eu repito isso muitas vezes, não sei porquê. E é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. E eu acho que é isso que eu tenho mais pra falar. Então eu vou saudá-los e dizer tchau.